Programa Revista Rural, um oferecimento. Jacto, novos tempos, novas soluções. Olá, queridos amigos, estamos de volta. E olha, o programa de hoje vai te conquistar, tenho certeza. Confira só. Galinhas criadas com liberdade produzem bem mais. O passo a passo da inseminação artificial. Tudo sobre o cultivo da abobrinha. E como turbinar a sua bezerrada top de linha. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Antes de chamar a primeira reportagem, eu queria te pedir uma coisa, tá? Já clica no joinha, se inscreva no canal e mande uma mensagem aqui nos comentários. Isso ajuda a gente a fazer um programa cada vez melhor para você. Já clicou? Então vamos lá! Criando com respeito e liberdade, este produtor de ovos e galinhas caipiras comprovou na prática os ganhos significativos que podem ser obtidos focando o trabalho no bem-estar animal. Galinha caipira, capoeira ou colonial são alguns dos nomes dados às galinhas que são criadas assim, livremente. E o resultado, ovos mais nutritivos e com maior valor agregado. Galinhas caipiras tem gente que pensa que é raça, mas é o modo de criação, né? Exato, criação, a caipira é a forma é o manejo da ave, né? E quais são as raças que vocês utilizam aqui? Nós trabalhamos com a Novogen Brau, a Novogen Tinted e temos também a GLC, a galinha dos ovos coloridos. Aqui esse espaço tem duas separações, né? São dois galpões. Quantas galinhas tem aqui e qual o espaço necessário, a estrutura para poder criar essas galinhas? Nós temos em média 180 unidades em cada galpão, né? Sendo que a gente utiliza de 5 a 7 aves por metro quadrado no galpão e 2 aves por metro quadrado no piquete de pastagem. E por mês, quantos ovos vocês conseguem recolher delas? Hoje estamos entre 7.000 a 7.500 ovos por mês, né? Dia em 250 ovos, mais ou menos. Todos os dias vocês tiram o ovo das galinhas? Todos os dias nós tiramos e no dia seguinte já vai para o consumidor. Chega no ponto de venda, em média, após 3 dias de postura, bem fresquinho. A rotina das galinhas começa às 5 da manhã e termina às 9 horas da noite. Nesse período, a iluminação do galpão é garantida pelo sistema automatizado. As aves não dão muito trabalho, mas exigem uma dedicação muito grande, né? Às 7 horas da manhã elas são alimentadas, em seguida é lavado os bebedouros, né? Porque a água sempre limpa, uma boa parte do ovo é água, então a água precisa ser perfeita. E como funciona a alimentação? Cada fase é uma alimentação diferente, né? Isso. Ela chega pintinho com um dia, a alimentação de cria-recria. É uma alimentação especial com nível de proteína maior. Depois muda para a ração de crescimento, que vai até a pré-postura, que é mais ou menos em torno de 14ª, 15ª semanas. E depois que aparece o primeiro ovo, entramos com a ração de postura, que aí vai até o final do ciclo, em torno de 90 semanas. Para poder ter essa criação, qual a estrutura necessária com relação à água, à luz? Quais são os cuidados? A estrutura principal é o galpão, sempre obedecendo de 5 a 7 aves por metro quadrado, né? O piquete para a pastagem, que é uma exigência da galinha caipira, para o ovo caipira, e água limpa,
Nós temos nossos bebedouros que são limpos todos os dias, né? Lavado e higienizado uma vez por semana. É importante a água para a produção, né? Muito importante, muito importante. A água é a principal. A gente falou um pouquinho sobre higiene, mas com relação a evitar pragas e doenças, qual o manejo necessário que vocês fazem? Nós fazemos o ciclo de vacinação completo, né? Que começa com 7 dias de idade, 7, 14, 21, 28 e a última vacina com 45 dias. Isso é suficiente para manter todo o ciclo sem doença. Nós não temos nenhum problema com doença de aves, desde que faça o ciclo da vacina. Outra questão que algumas pessoas acham que precisa é o galo. A gente não viu nenhum galo aqui até agora, né? Precisa de galo? Não, não precisa. A galinha poideira, qualquer ave em geral, né? Para a produção de ovos não tem necessidade do ovo, do galo. O galo só é importante se você precisa do ovo galado para gerar pintinho, que não é o nosso caso aqui. Quanto tempo mais ou menos elas vão colocar ovos, desde o dia que chega aqui e até qual a finalidade depois? Ela começa por ovos na 18ª semana, em média. Muda um pouquinho de linhagem para linhagem, tá? E vai até 90 semanas. Já tem alguma linhagem que estende um pouquinho, até 100 semanas, continua viável a produção do ovo ainda, comercialmente. E depois? Que elas não colocam mais ovos? Depois é descarte. Aí vai para abate, a gente vende ela viva depois, né? E é rapidinho a venda? É rápido, tem boa procura. Nós anunciamos e 15 dias já elimina tudo e já chega um novo lote. Como produtor, você consegue enxergar quais principais benefícios de criar a galinha caipira? Tanto para a comercialização quanto também para o consumidor. Certo. A galinha caipira, como ela tem uma qualidade de vida melhor, ela produz um ovo com uma qualidade melhor também. E isso é o diferencial na hora da venda, né? Tanto é que o nosso produto, os ovos que colocaram hoje já estão vendidos. E se tivéssemos mais produto, já estaria também todos vendidos. Com relação aos cuidados que vocês precisam observar também, há alguns fatores que inibem a produção de ovos? Sim, existem alguns. Por exemplo, alteração no insumo da ração. Se você muda para uma qualidade inferior, o milho, por exemplo, ou a soja, você vai ter uma perca aí forte na produção de ovos, né? A água, você está sempre limpa. Se você não tem uma água limpa e fria, e numa temperatura boa, cai a produção de ovos também. Além da rusticidade que agrada os produtores, o potencial lucrativo se estende desde a produção dos ovos até a comercialização do esterco. As fezes de é um esterco orgânico essencial para quem produz orgânico. Então, na nossa região, nós temos muitos produtores orgânicos, anunciamos e é vendido muito rápido. Consegue falar para a gente mais ou menos a média que dá para retirar aqui? Sim, nós retiramos hoje em média 40 centavos o quilo das fezes, né? R$400 a tonelada. E por mês mais ou menos rende quantos em quilo? A gente faz a troca da cama a cada 6 meses, né? Eu tiro 1.500 quilos a 2.000 em média. Vocês precisam ter algum cuidado com o predador? Precisamos sim. Alambrado, todo fechado e o galpão também fechado com tela, porque nós estamos numa região com muita árvore, muito arbusto, então o predador sempre existe. Tem que ter um cuidado especial sim com isso. E quais seriam os principais aqui nessa região? Aqui nós temos uma oncinha que se chama jaguatirica. Elas atacam e até o alambrado, se não tiver cuidado, elas podem saltar e abater as aves. A fase que existe maior cuidado é a fase dos pintinhos? Sim, a fase dos pintinhos. A gente recebe eles com um dia de vida e aí é preciso ter uma temperatura adequada, em termos de 34, 35 graus, a alimentação, água e precisa ter um local próprio para receber esses pintinhos, precisa ser um círculo, não pode ser um quadrado, para que na hora de dormir eles não amontoam no canto e os de baixo morram. Tá? Então, em especial, precisa ter muito cuidado com eles.
certeza você já ouviu falar que o ovo mais branco é de galinha de granja e o ovo mais avermelhado de galinha caipira. Ovos de galinha caipira apresentam uma gema mais pigmentada, resultado de uma alimentação balanceada e variada. O fato de produzir a ração aqui na propriedade reduz custos? Sim, reduz e muitos custos, né? Hoje nós temos uma ração por um custo de R$ 2,19 o quilo, né? Quando se fôssemos comprar fora, passaria de R$ 3,00, quase 4. E essa fórmula dela tem o que aí? Essa fórmula tem 63% de milho, 26% de proteína, que é a soja, o calcário e o núcleo. E como que é feita a dosagem dessa ração para cada etapa aí da vida dessas galinhas? A galinha é fornecido 115 gramas de ração por dia para cada ave, né? Quando a idade vai avançando, aumenta um pouquinho, às vezes chega até a 120 gramas. E aí, desde o pintinho até a galinha que está colocando o ovo, é a mesma alimentação? Não, não. O pintinho usa uma ração de crescimento, aliás, de cria e recria, depois vem a de crescimento, e por último, a partir da 17ª semana, entra a ração de postura. E qual a diferença aí de cada uma delas? O que tem mais, o que tem menos? A diferença é a composição. Por exemplo, a inicial, o pintinho precisa de mais proteína. Nesse caso, a ração sobe para 33% e não 26%. E com o tempo, com a postura, cai para 26% e 63% de milho. Além da ração, vocês também dão mais alguma coisinha para elas? Nós damos os verdes, né? Recolher diariamente os ovos favorece a higiene e evita que sejam quebrados. E se tratando da embalagem, também há uma forma adequada de organizá-los. Além do manejo, que tem todo o cuidado para garantir a qualidade dos ovos, depois que eles são coletados, quais são os cuidados até chegar na embalagem? Nós fazemos a classificação dos ovos através dessa ferramenta, que é essencial para quem produz os ovos, que você consegue classificar o tamanho, para não ir um ovo muito pequeno para o cliente numa bandeja que teria que ser tamanho padrão. Aqui a gente tem um exemplo bem diferente um do outro tamanho, Isso, né? Por exemplo, esse pequeno, ele para na terceira bandeja, né? E o maior, ele fica na primeira bandeja. É uma ferramenta essencial para quem produz, viu? E esse ovo pequeno é com relação às aves mais novas? Isso, os ovos pequenos, eles acontecem nos primeiros 30 dias de produção da ave, né? Começa pequeno e gradualmente vai ficando no tamanho normal. E qual a importância de estar coletando no dia certo os ovos? A importância é para que você tenha sempre um ovo limpo, né? O risco de trinca diminui muito. E as galinhas também ficam pisando, elas sobem várias galinhas para botar em seguida e pode causar algum dano ao ovo. Quando o ovo acontece de sujar, qual o cuidado que vocês têm? Porque a gente sabe que não pode lavar, né? Não, o ovo não se lava. O ovo tem uma proteção que protege os poros do ovo, que se você lava, você retira e fica exposto. Então a gente usa um pano seco ou levemente úmido quando necessário. Mas tem um processo natural aí da galinha que já cuida dessa questão dos poros, né? Sim, o ovo sai com uma película que protege os poros, evitando uma contaminação. O ovo a gente armazena ele, tanto para venda como de um dia para o outro, sempre com a ponta para baixo, né? Porque nessa parte mais grossa do ovo tem uma bolha de ar, e se você coloca com a ponta para cima, fica pressionando e pode, na hora que você vai usar, a gema se desfazer. Isso evita bastante. Quem é o público comprador dos seus ovos? O nosso público é o consumidor, né? Vendemos aqui mesmo e atendemos também alguns pontos de vendas que são mercados. E a quantidade que é vendida é sempre assim ou maior também? Sempre nos mercados, sempre a cartela com 10 unidades e para o consumidor a bandeja com 30 ovos. E o valor, mais ou menos? A gente trabalha com R$ 30 a cartela com 30 ovos e R$ 8,90 a bandeja com 10 ovos.
Através da ovoscopia, é avaliado se o ovo está adequado para consumo antes de colocá-lo na embalagem. Qual a finalidade de fazer a ovoscopia? O objetivo da ovoscopia é observar umas possíveis trincas nos ovos, que não são visíveis ao olho nu, e se você coloca na embalagem do ovo, você pode perder toda a embalagem por causa de um ovo trincado. Por exemplo, nós temos aqui uma trinca, está vendo? Olha, esse ovo está trincado. A olho nu não se percebe. Somente as trincas que são avaliadas aí? Ou tem mais alguma coisa? Isso, somente as trincas, porque os ovos são a produção do dia. É ovos que certamente estão bons. Mas se fosse mais velhinho, dava para ver mais alguma coisa? Dava sim. Dava para perceber se ele estaria impróprio para consumo. Ia aparecer manchado, ia aparecer como? Ele fica escuro, fica bem escuro. A demanda pelo produto não para de crescer e até o final do ano o criatório tem como meta dobrar a produção. Nilson, que dia foi que você acordou e falou assim, vou criar galinha? Foi logo depois da pandemia, nós já tínhamos o espaço, estava abandonado quase, né? E aí pesquisando, queríamos tornar sustentável o espaço, o sítio, e a galinha foi o que mais se encaixou no nosso projeto. Já tinha um sítio, mas e a preparação para poder saber como cuidar delas? Como foi feito? Qualquer negócio que se faz precisa buscar conhecimento. E isso foi um ponto muito importante, não para mim, mas para qualquer pessoa que deseja, porque tem alguns detalhes que só se preparando você consegue estar fazendo uma boa criação, uma boa produção e trazendo retorno disso para o produtor. Hoje, com a experiência que você tem, qual seria a dica que você daria se fosse para alguém que vai começar agora, hoje? Buscar conhecimento e estrutura. A ave não quer luxo, mas tem estrutura que são essencial para ela. Por exemplo, o galpão, os comedouros, o bebedouro, tudo conforme ela se sente bem e tem uma boa qualidade de vida. E quais são os projetos que você tem aí em mente para os próximos investimentos? Nós começamos aqui com 100 aves, né? E fomos adquirindo cada vez mais, temos hoje quase 500, 400 e alguma coisa. A gente pretende chegar até o final do ano com 1000 aves. Que vai triplicar a quantidade de ovos, né? Exatamente, vai triplicar. E já tem cliente esperando por eles, viu? Então dá pra gente dizer que quem pensa em criar galinhas caipiras é um meio de ter uma renda principal? Sim, sem dúvida. É um meio de ter uma renda principal. A galinha caipira é uma ave lucrativa, né? E relativamente o trabalho, comparando com outras atividades, não são tantos assim. E o espaço pode ser menor que o seu para poder ter uma rentabilidade boa também, né? Pode, com certeza. Hoje, num espaço de 300 metros, você consegue ter 100 aves, né? 100 aves te traz uma renda. Será que a gente consegue dizer para quem vai começar agora um mínimo de investimento que precisaria ter? O valor mínimo? Com estrutura, com as galinhas? Isso depende muito de região para região. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu não tinha nada. Comecei com galpão, instalação de água, de luz, né? Então aí você precisa ter um capital, mesmo que pequeno, para proporcionar uma qualidade de vida para a ave bacana. quiser saber mais sobre o trabalho de criação de galinhas caipiras do Criatório da Serra, é só entrar em contato através dos dados que estão na tela. Então não perca tempo e anote aí! E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Cláudio Lino Coelho, Sebastião José Matias, Cláudio Duzi, Diego Antônio,
Lacir Albino, Francisco Carlos, Carlito Barbosa, Luiz Pereira, Valdeni Souza e Vitório Andrade. E um abraço especial à Marta, que nos vê lá do Japão, ao Cláudio Francisco de Massachusetts e a Aline Kaun de Nova York, nos Estados Unidos, e José Carlos Oliveira de Calgary, no Canadá. É a revista rural cada vez mais internacional. Tamo junto! E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Não dá para ter um projeto de produção bovina eficiente hoje sem contar com a inseminação artificial. Mas ainda há muita gente que pensa que a técnica é complicada, cara e difícil de implementar. Não é não. Confira na reportagem. Realizar uma inseminação de qualidade não é um bicho de 7 cabeças. E nós vamos te mostrar como fazer esse processo. Mas olha isso, primeiro de tudo, que curioso. Uma bicicleta é um jeito de você trazer os instrumentos para a inseminação até o freestall onde nós estamos. O Thiago está aqui comigo. Thiago, é por aí, né? É um processo simples, às vezes as pessoas até ficam meio, nossa, como que eu vou fazer a inseminação? Mas na verdade uma bicicleta ela já serve como um meio de transporte para carregar todo o equipamento. Perfeito, perfeito. É super simples, fácil de fazer. Eles inseminam por volta de 250 a 300 vacas por semana aqui na fazenda. Então, assim, se fosse um negócio difícil, eles não conseguiriam fazer. É extremamente fácil e simples. Antes de mostrar o processo da inseminação, queria que você apresentasse para a gente exatamente os instrumentos que vocês utilizam aqui, para a gente entender como que funciona essa instrumentação de uma inseminação. Claro. Bom, para realizar a inseminação artificial, primeiramente a gente tem que ter o botijão de sêmen, né? O sêmen está armazenado aqui, congelado no nitrogênio, né? Isso aqui é uma coisa que é fundamental para o programa de inseminação artificial. Depois disso, nós temos as bainhas, né? Que fazem parte do processo, né? A bainha da inseminação artificial. O aplicador onde o sêmen vai ser colocado, depois a gente veste na bainha, a gente vai mostrar para vocês. O material para descongelar o sêmen e o descongelador de sêmen que está aqui atrás, a bicicleta que fica aqui atrás. Onde a gente coloca a água de 36 a 38 graus, né, para o sêmen ser descongelado por 30 segundos. Ele nos avisa quando está pronto. A partir daí é só colocar e ir para o animal realizar a inseminação. Esse processo dura quanto tempo? É extremamente muito rápido, por volta de, não dá, acho que é 1 minuto, é muito rápido. Além, claro, dos instrumentos, tem a parte humana do processo, né? O Carlinhos e o Danilo que vão ajudar a gente hoje aqui? Isso, exatamente. O Carlinhos é o chefe da minha equipe de reprodução e o Danilo é o responsável pela parte de descongelação de sêmen, né? Ele que realiza, ele descongela o sêmen, monta o aplicador e passa para o inseminador realizar a inseminação. Para eles também tem uma paramentação especial, né? Se você puder mostrar para a gente, chamá-los já. Fundamental. Carlinhos, Danilo, chega aqui. É fundamental utilizar as luvas de procedimento, né? Para que a mão fique protegida, né? Para que não tenha contato com nada. Não que tenha algum problema, mas é muito importante a paramentação, né? Para proteção. E o inseminador, a luva de palpação retal, porque a mão vai pelo reto, então para se proteger contra qualquer tipo de sujeira. Thiago, vamos mostrar então como de fato faz essa inseminação, você comanda aí para a gente acompanhar? Claro, com certeza. Eu acho muito válido, primeiramente, a gente mostrar o animal. A gente tem um adesivo de cio ali bem na anca do animal, mostrando que o animal respondeu ao protocolo de ATF, mostrando o cio, né? Funciona como se fosse uma raspadinha em cima da vaca, né? Essa raspadinha demonstra o animal que manifestou cio ao protocolo de ATF. Vamos lá, o Danilo vai realizar a descongelação do sêmen e a montagem do aplicador. Pode puxar o sêmen e descongelar. Primeiramente ele vai identificar o sêmen dentro do botijão. E vai colocar a água de 36 graus e vai acionar o descongelador.
Fica por 30 segundos. Ok, agora ele vai retirar o paete de sêmen, né, onde o sêmen está envasado, e vai vesti-lo na bainha para colocar dentro do aplicador. Montado o aplicador, ele trava. A gente utiliza a camisinha sanitária aqui para proteger a vaca, para que não leve nenhuma sujidade para dentro do útero da vaca, tá ok? Ele repassa para o inseminador e auxilia o inseminador a limpeza e a colocação do sêmen dentro da vaca. É feita a limpeza, né, do aparelho genital da fêmea. Um ângulo de 45 graus, o Carlinhos vai colocar o aplicador lá dentro e vai realizar o processo da inseminação artificial. Estoura a camisinha. Colocado o sêmen no alvo, é depositado. Extremamente simples e fácil de ser realizado. Carlinhos, conta pra mim, como que é essa experiência do dia a dia? Qual que é o teu sentimento? Como que é esse trabalho de inseminar todo dia o rebanho? É um trabalho que a gente gosta de fazer, muito bom, gosto demais dessa profissão. Faz pouco tempo que eu estou no ramo, mas é uma profissão muito boa. E esse dia a dia da gente, a rotina da gente todo dia, né? A gente tem uns protocolos todos os final de semana e é um serviço muito gostoso a gente estar exercendo. Isso que a gente demonstrou, né, aqui de vocês fazendo, mostra para o público que é uma tarefa simples, não é uma coisa de outro mundo, né? Não, muito simples. Para quem não sabe, acho que é uma coisa muito difícil, mas é qualquer trabalho que a gente exercer, assim, que a gente aprende, muito bom. Qualquer um aprende a fazer. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você! E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Mirovaldo Landim, Alberto Marcos dos Santos, Jorge Ortiz, Fernando Lima, Cubjan Chaim, Alisson Silva, Silvia Costa, Edson Bispo, Nelson Vieira e Paulo Spinelli. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Presente em quase todo o país, a moringa é uma planta de 1001 utilidades. Altamente nutritiva, ela serve tanto para a alimentação dos animais como das pessoas. Uma espécie com múltiplas finalidades e que está presente em todo o bioma brasileiro. Essa é a moringa, árvore resistente à seca, que tem rápido crescimento, além de propriedades medicinais. A planta pode ser utilizada em 100% de sua totalidade e é rica em beta-caroteno, vitamina C, proteínas, ferro e potássio. Além disso, suas raízes servem como alimento, as sementes produzem óleo e, quando trituradas, são usadas para tratamento de água. É uma planta muito nutritiva, ela serve para alimentação humana, é um alimento funcional, pois ela possui uma proteína rica em aminoácidos, ela tem praticamente todos os aminoácidos essenciais, né, à nossa nutrição, tem várias vitaminas, por exemplo, ela tem 7 vezes mais vitamina C do que a laranja, ela fresca, ela tem 4 vezes mais beta-caroteno do que a cenoura, uma planta rica em minerais, como por exemplo, cálcio, ferro e zinco,
e também tem vários antioxidantes. Além dessas propriedades para os humanos, a Embrapa tem desenvolvido pesquisas que apontam que a moringa também tem grande valor para a nutrição animal. Essa planta também se presta para alimentação animal, tanto para alimentação de ruminantes quanto para alimentação de não ruminantes. As vagens também são comestíveis, as vagens frescas, bem tenras, também são comestíveis, assim como as flores. Como dito, ela é uma planta apícola, porque ela produz flores durante boa parte do ano e ela tem grande potencial de produção de pólen e néctar. Fácil de ser plantada e resistente a pragas, ela atinge o ponto de corte para forragem em apenas 6 meses. Mesmo sendo um cultivo simples, por conta das hastes flexíveis que possui, os tratos são importantes para garantir produtividade. Essa é uma forma de manejar a moringa, onde a gente deixa essa planta atingir até 1,5 m de altura. Quando ela atinge 1,5 m, nós cortamos essa planta radicalmente e as brotações vão surgir a partir daqui. Então isso torna-se mais fácil a colheita dos ramos. No manejo tradicional, o produtor poda a planta quando ela está a cerca de 20 centímetros do solo. Dessa forma, ela rebrotará. A partir daí, basta fazer os cortes de acordo com sua destinação final. No caso do fornecimento para ruminantes, a gente aqui na região faz feno para vaca leiteira, a gente vai aproveitar isso tudo aqui. Ou seja, são os ramos com os talos verdes, os talos com menos de 1 centímetro de diâmetro, com espessura inferior a isso, a gente pode moer tudo isso daqui e fornecer. Porque isso aqui ainda vai estar com baixo teor de lignina, vai ser rico em celulose e as folhas ricas em proteína. Então isso aqui vai servir como um alimento de excelente qualidade para os ruminantes. No caso de galinhas, frangos, suínos, quer dizer, não ruminantes, a gente vai aproveitar isso daqui, ó. Os ramos com as folhas. Então só esses ramos primários e as folhas que a gente utiliza para alimentação de suínos e aves. Já quando falamos da alimentação humana, é necessário destalar os ramos. Tá vendo? Aqui ficaram apenas as folhas, onde está a maior concentração de vitaminas e proteínas. Esse material a gente vai atingir tranquilamente 25, 26% de proteína, com alto valor biológico. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante. Tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Agentil Silva, Marcos Nunes, Simone Vargas Teixeira, Joselado Ferreira, Reginaldo César, Celso Israel de Oliveira, Roberto Anjo, Ademir Bonfim, Edvan Avelar Silva e João Pereira. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Quer obter os melhores resultados produtivos e reprodutivos com aqueles bezerros top de linha? Então não descuide do alimento fornecido a eles em todas as etapas do desenvolvimento. E o pasto tem um papel importante nisso. A bezerrada é a joia da coroa em qualquer fazenda. Afinal, ela representa o futuro do negócio e, como tal, merece uma atenção muito, mas muito especial. A alimentação adequada é um fator decisivo na produção de um bezerro de qualidade. Essa categoria animal é constituída por animais jovens que estão em fase de desenvolvimento e que apresentam uma elevada exigência nutricional. E para atender a toda essa exigência nutricional, os bezerros devem consumir satisfatoriamente bem o leite materno, água de qualidade,
suplementos minerais com fontes proteico-energéticas e uma boa gramínea forrageira, que é a base da alimentação dos ruminantes. Fornecer uma boa alimentação para os bezerros é sempre um grande desafio, principalmente no momento em que eles mudam a base alimentar, quando trocam o leite das vacas para viver exclusivamente de pasto. E esses bezerros, que são criados em sistema extensivo, ou seja, em pastejo direto, eles consomem as gramíneas forrageiras diretamente nas pastagens, que deve ter algumas características peculiares. A implantação de uma boa pastagem para bezerros deve considerar a espécie cultivar forrageira, que seja adaptada às condições de solo e clima da região e que tenha também as características de boa palatabilidade, boa digestibilidade e alto valor nutricional, especialmente no tocante aos teores de proteína, energia, minerais, vitaminas e fibras, que são muito importantes para o desenvolvimento do rumen e do bezerro. O ideal, portanto, é que os bezerros consumam uma pastagem de alta qualidade, para que assim eles cresçam saudáveis, com excelente ganho de peso e tornem a atividade pecuária rentável. Entretanto, fazer uma transição menos estressante é possível, com o uso do sistema de creep feeding, que ajuda no estímulo do desenvolvimento ruminal e reduz o estresse pós-desmame. Após o parto, o cuidado especial que eu tenho que ter é através de um sistema de creep feeding, tá? Onde eu vou proporcionar ali um planejamento estratégico para que eu tenha o meu bezerro, explore toda a genética que ele já carrega do seu acasalamento, né, que herdou ali dos seus pais, porém, chegue ao peso e à idade de desmama da melhor maneira possível. O melhor peso, uma desmama precoce possível for. Para isso, o sistema creep feeding, ele nos facilita muito esse manejo, porque é uma instalação onde eu tenho um cercado em volta de um coxo específico para esse bezerro, onde somente o bezerro vai ter acesso, né? As vacas, as matrizes vão ficar ali do lado, consumindo o seu produto no seu coxo, e os bezerros adentrando essa instalação, que nós chamamos aí de creep feeding, para consumir uma suplementação estratégica, uma suplementação diferenciada, que é um proteico energético, onde você vai ter ali proteína e energia de alto valor nutricional e enriquecido com macro e micro minerais para acelerar o desempenho desse animal. E o manejo é muito simples, porque você vai instalar o creep feeding ao lado do coxo da vaca, fornecendo a suplementação diferenciada para ele, e no próprio manejo da fazenda, a hora que essa vacada vier lamber o seu sal, vier beber sua água, esses bezerros com o tempo se habituam a entrar dentro dessa instalação e consumir ali o produto diferenciado. E a instalação é muito simples, é muito fácil de ser feito, você pode produzir na sua propriedade, muitas vezes com material que você já tem aí mesmo. Basta colocar um cercado ao redor de um coxo a 10 a 15 centímetros do solo. Esse cercado tem que estar a 2 a 3 metros do coxo, tem que ter uma limitação de altura ali a 70, até no máximo 90 centímetros. É uma altura que permita que o bezerro entre, mas a sua mãe não. E muitas vezes a gente ainda recomenda a instalação de uma cordoalha ou mesmo de um ripão a 10 centímetros do solo, porque algumas vacas, principalmente aquelas que vieram já do sistema de creep feeding na sua infância, ajoelhem e acabem entrando dentro da instalação. O objetivo é apenas o bezerro entrar ali dentro, sem separá-lo, sem dificultar o manejo da propriedade. A hora que ela vir lamber o sal, esse bezerro vai entrar na sua instalação e receber uma suplementação estratégica, que tem como benefício direto maior ganho de peso, melhora no sistema imunológico desses bezerros, melhora e uma aceleração no amadurecimento do aparelho digestório e também um benefício indireto para as vacas, porque por sua vez vão ser menos exigidas pelos bezerros e vão entrar em si mais rápido, vão aumentar ali a sua taxa de reconcepção do rebanho. Ou seja, as fêmeas, por serem menos exigidas, o bezerro vai diminuir o número de mamadas, elas passam a entrar em si mais cedo. Isso nos traz mais quilos de bezerros por hectare, vaca, ano. Antes de liberar os bezerros para viverem de capim, é importante garantir um pasto de qualidade, através de sementes de gramíneas forrageiras de elevada qualidade, voltadas especificamente para as demandas dessa fase dos animais. Feito isso, é só olhar e ver a bezerrada engordando. E quem quiser mais orientações sobre como turbinar a bezerrada, é só entrar em contato com o pessoal da Matsuda, através dos números que estão aí na tela. Então corre, pega um papel e uma caneta e anote aí, tá? Na pizza, refogada, numa sopa ou cozido. A abobrinha nunca fez feio na nossa mesa. Mas você sabe os cuidados para cultivá-la com sucesso? A gente foi buscar essa resposta.
Refogada, recheada e até na pizza, a abobrinha é presença certa no nosso prato. Como todas as cucurbitáceas, ela se desenvolve melhor nos períodos mais quentes do ano. A época ideal de plantio de qualquer cucurbitácea, a gente tenta cultivar essas culturas em épocas mais quentes, né? Por quê? Porque qualquer cucurbitácea ela sente muita questão do frio. Então as melhores épocas de plantio são as épocas mais quentes do ano, né? Vamos aí falando de janeiro até maio e depois de final de agosto até dezembro, mais ou menos. Embora não seja uma cultura muito exigente, o produtor deve estar atento às necessidades hídricas da lavoura e oferecer um solo de qualidade para seu pleno crescimento. Tem que mexer o solo, deixar ele bem aerado para que a raiz possa se aprofundar e conseguir extrair o máximo de quantidade possível de nutriente do solo, né? O espaçamento varia aí de 50 centímetros até 70, 80 centímetros. Se você for cultivar numa época um pouco mais fria, dá para você adensar mais. Se você for cultivar mais nas épocas chuvosas, dá para você espaçar mais. Então é variável isso aí. Na cultura, você vai evitar a competição por nutriente. Então é muito importante você fazer o controle da planta daninha, você fazer uma boa adubação para que você tenha uma planta, né, um abobral, na verdade, que a gente fala, sadio, né, com vigor, com uma boa sanidade de planta. Então a adubação hoje é primordial. Hoje a gente tem vários sistemas de irrigação, falando-se a nível Brasil, né, a nível nacional. A gente tem gotejo, como a gente tem aqui, né? Então é uma fita que você estica na linha da abóbora e aquela fita, a cada 20, 30 centímetros, ela tem um furo que aí ela goteja a água durante o período, 1 hora, 2 horas, depende do produtor, então ele vai esticar essa fita e vai deixar gotejando. Tem outras regiões do Brasil que eles fazem por aspersão, então a água vem por cima, né? Ao invés de só molhar a faixa da raiz ou só o solo, a aspersão ela vai molhar em modo geral, na área total, né? O processo de polinização é fundamental para o sucesso da cultura, fazendo com que as abelhas se tornem umas de suas melhores parceiras. A gente depende das abelhinhas, né, para poder fazer a polinização da abobrinha. Então é muito importante que o produtor não utilize inseticidas que vai agredir ela ou que ele coloque caixas de abelha em volta do abobral para que ela possa fazer a função dela, que é polinizar. Mas a abobrinha tem seus inimigos e a vigilância deve ser grande para evitar a entrada de pragas e doenças. A abobrinha hoje eu posso dizer que o maior problema, né, é vírus. E o vírus na abobrinha, em qualquer outra cucurbitácea, é transmitido através de vetores. E quem são esses vetores? Na maioria deles são tripes e pulgões. Então é muito interessante o produtor ter o manejo certo para esse tipo de inseto. Mas hoje a gente conta, né, com materiais, com híbridos, com resistência a vírus. Assim como a Flora, que você está acompanhando aqui, é um material que a gente conseguiu introduzir a questão da resistência a vírus na planta. Então é um conforto maior para o produtor na questão de manejo com o vírus, entendeu? Por ser um produto frágil, a abobrinha merece cuidado e uma certa delicadeza na hora da colheita. A abobrinha é um fruto sensível, então eu acho que a partir do momento que você colhe, o interessante é você fazer uma boa colheita com o maior cuidado possível, para colocar na caixa, encaixar e levar para o seu consumidor final. Então nesse processo todo, quanto mais cuidado você tiver, melhor é, porque realmente ela é um fruto sensível, tem muita água, então ela marca fácil. Do semeio até o início da colheita, gira em torno de 40 a 45 dias para você começar a colher os primeiros frutos. É uma cultura que não é muito cara para se produzir, né? Então assim, vamos falar aí em torno dos seus, vou chutar mais ou menos, mas creio aí, a gente fala muito não em hectare, mas a gente fala em plantas, né? Então a gente faz o cálculo por 1000 plantas. Vamos chutar aí de 3 a 4 mil reais aí para cada 1000 plantas.
entre adubação, o manejo com fungicida, com inseticida e até mesmo a colheita. Qual seria a média de colheita assim? Varia muito de região para região e de época para época, né? Vamos falar de verão, que é mais favorável para a produção. Parte de 180, 200 caixas por 1000 planta, até 400, 500 caixas por 1000 planta. Isso vai variar muito de região e também de clima, condição da lavoura, isso tudo influencia bastante. Mas poder produtivo tem bastante. Chegamos ao fim de mais um programa. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Fiquem com Deus e até semana que vem!